Queridos irmãos, queridas irmãs, nós continuamos a leitura do capítulo 10º do Evangelho de São João. Nesse capítulo, nosso Senhor se apresenta como o bom ou como o belo pastor. E aqui, o que está acontecendo nesse trecho que nós lemos? Havia em Jerusalém uma grande festa, a festa da dedicação do templo, da consagração do templo. E Jesus estava passeando pelo templo. Jesus estava à vontade na casa do seu pai. Ele e o pai, como ele mesmo disse aqui, são um. O templo é a casa de Deus. E por isso, nosso Senhor ali estava muito livre, estava à vontade. E de repente os judeus se colocaram ao seu redor, pedindo que ele falasse abertamente se ele era ou não o Messias, o Cristo esperado. Assim, o que no fundo eles queriam? Que Jesus se declarasse Messias, para que eles o entregassem às autoridades romanas, o Império Romano não aceitava, não tolerava o messianismo, e assim eles adiantariam o processo da sua morte. Mas Jesus vai dizer: mas eu tenho falado abertamente. Ele já tinha falado que é a luz do mundo, que era o pão da vida, que o Pai e ele eram um, e tantas outras coisas Jesus havia feito, já havia realizado muitas e muitas obras. As obras falavam mais do que tudo. A vida de nosso Senhor deixava transparecer a verdade do seu ser, mas eles não eram capazes de escutar a sua voz, porque não pertenciam às ovelhas de Cristo. Vejam que coisa interessante. Exteriormente, eles já possuíam muitas razões para crer, porque Deus constantemente intervém na história, desde o Antigo Testamento. Deus se mostra como aquele que ama o povo, que liberta da escravidão do Egito, que depois, mais tarde, também os libertou do exílio da Babilônia. E Deus, ao longo da história, deu tantas razões para que eles crescem nele, até mesmo naquilo que acontecia ao seu redor. E Jesus também, ele age. Há obras externas que poderiam ser vistas, captadas. Eles tinham razões para crer, não acreditavam no testemunho externo a eles, e também não eram capazes de aceitar o testemunho interno, quer dizer, escutar a voz, acolher a voz do pastor. E isso se dá dentro, a escuta dentro da pessoa, lá no coração. Estavam com o coração blindado à voz de Cristo, e por isso não eram capazes de entender quem era Jesus. Jesus abertamente dizia quem ele era, não com as palavras apenas, mas com aquilo que ele é, aquilo que ele realizava. Até quando nos deixarás em dúvida? Perguntaram os judeus.
Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. E Jesus no final vai dizer abertamente: eu e o Pai somos um. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós também temos tantas razões para crer. Ao nosso redor há tantos sinais da presença do Senhor, de que Deus está vivo, está agindo na história e na nossa vida. Quantas razões nós temos para crer? Dentro de nós há o testemunho constante do Espírito. O Espírito dá testemunho de Cristo no coração do fiel. E nós sempre corremos o risco de nos blindar, de nos fechar, de ter o coração endurecido à voz do pastor que nos pede sempre para segui-lo, para conhecê-lo e para segui-lo, como ovelhas fiéis, como ovelhas que não se perdem em outras vozes. Nosso Senhor deseja que nós o sigamos mais na vivência da caridade, que não nos percamos sem esperança, quando tantos se perdem, né, no pessimismo. Nosso Senhor, no fundo, quer que nós nos mantenhamos no caminho do seguimento dEle, pela fé que não pode morrer dentro de nós, mas que precisa estar sempre viva no nosso coração. Que o Senhor Jesus nos ajude a escutar sempre a sua voz e a não nos perdermos. Maria Santíssima, nossa Mãe, que sempre ouviu a voz de Deus, que também ouvia a voz do seu Filho, nos ajude a segui-lo e que tenhamos todas as graças necessárias para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.